Bem-vindos de volta a mais uma conversa sobre aves e desta vez estamos a falar, ou vamos falar, sobre a cegonha branca, que é a 16ª ave na lista pessoal do Gonçalo Elias, que está aqui então connosco para falar desta espécie. Exatamente. Então, viva Zé mais uma vez e hoje vamos efetivamente falar da cegonha branca. A cegonha branca, que é uma ave muito conhecida, fácil de identificar e muito comum no nosso país. A cegonha branca eu vi pela primeira vez em 21 de maio de 88, numa segunda expedição ao Setil. Eu já tinha mencionado o Setil há alguns episódios atrás. O Setil é um lugarejo que não é assim muito conhecido, a não ser pelo facto de ter lá uma estação ferroviária, um nó ferroviário, e eu, como também já mencionei anteriormente, eu nessa altura não tinha carro e, portanto, escolhia sítios onde pudesse ver aves usando os transportes públicos, nomeadamente o comboio, para ir assim para o meio do campo. E então, nessa outra expedição ao Setil, em maio de 88, eu registrei por primeira vez a cegonha branca. Eu não me recordo exatamente em que sítio é essa cegonha. Recordo-me, sim, que antes do Setil há um apiadeiro chamado Virtudes, que fica logo ali a seguir à Zambuja, e que eu durante muitos anos, quando ia de comboio até ao Pulo do Quilombo, havia lá sempre um ninho de cegonha numa casa meio arruinada ali nas Virtudes. E eu sempre que passava ali de comboio lembro-me de ver lá esse ninho de cegonha. E no distrito de Lisboa, nessa altura, havia muito poucos ninhos de cegonha. Agora, nesta visita ao Setil, não me recordo exatamente se também foi num ninho ou não. O que sei é que foi nesse dia que eu registrei a cegonha branca, que é uma espécie também, enfim, por ser fácil de identificar, mais cedo ou mais tarde havia de entrar para a minha lista, né? Não iria demorar muito tempo. É uma espécie extremamente interessante, sobre a qual muito haveria para dizer, e portanto hoje vamos ter que escolher só aqui alguns pontos para falar, porque senão estávamos aqui a noite toda, já que esta é uma das espécies mais estudadas no nosso país também. Ok. Por acaso tem de facto assim uma série de peculiaridades, além do interesse que tem representado em termos sociológicos na história, não é? No imaginário, como a questão do trazer os bebés, como também estar associada à heráldica em muitos brasões, etc. Esta ave, de facto, tem acompanhado sempre um bocado o ser humano, não é? Sem dúvida. Agora, há uma particularidade sobre esta ave, que nós estamos habituados sempre às aves e ao canto das aves. Esta ave não canta. Não canta de facto, mas produz os chamados sons não vocais. Ou seja, são sons que em vez de serem produzidos com a voz, os sons não vocais são produzidos com outras partes do corpo. Outras partes do corpo, que em alguns casos, algumas espécies são as penas, por exemplo, ou noutras espécies são o bico, que é o caso da cegonha branca. Elas fazem muitas vezes estalos com o bico, sobretudo durante a época da reprodução, faz parte dos seus rituais de parada nupcial e acasalamento estarem assim estalos com o bico, portanto ouve-se assim um som que é tac, 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 assim repetido uma série de vezes. É um bater de castanholas. É um bater de castanholas, e depois eu não sei se já has visto quando produzem a som, põem-se assim a atirar a cabeça para trás, portanto levantam o bico e voltam a baixar, portanto estão ali a dançar enquanto... A dançar não é bem a dançar, mas estão ali a abanar o capacete, passa a expressão, enquanto estão a bater o bico dessa forma. Portanto, isto obviamente é um ritual de exibição e muitas vezes quando o ninho está ocupado, está um dos adultos no ninho e quando o parceiro chega ao ninho, o que está no ninho fica ali a bater as castanholas. Não sei se é um sinal de contentamento ou se é um sinal de marcação de território ou o que é que isso significa, mas realmente é curiosa essa produção de som que é muito frequente entre as cegonhas. É uma ave que também vem aqui para o nosso território para acasalar, basicamente. Exatamente, para nidificar. É uma espécie nidificante que é parcialmente migradora. Este parcialmente porque este estatuto foi-se alterando ao longo dos anos. Sabe-se que no passado as cegonhas eram quase exclusivamente estivais e iam invernar à África, mas hoje a situação alterou-se e uma grande parte das cegonhas fica por cá durante a estação fria. E uma grande parte, mas não é a população toda. E mesmo a população que cá está, uma parte dela desaparece e depois vem embora mais cedo. É assim, os juvenis continuam a migrar para a África, isto já está mais ou menos estudado. Porque apesar das condições se terem alterado, o gene da migração continua lá. Portanto,
os juvenis vão-se todos embora para a África. Os adultos, a maioria fica cá durante todo o ano, embora também já ouvi dizer que uma parte vai até ao Estreito de Gibraltar e depois volta para trás. A verdade é que as cegonhas abandonam os ninhos em julho e depois, a partir daí, durante o verão e durante o início do outono, nós praticamente não vemos cegonhas, vemos muito poucas. Há algumas que ficam concentradas nos arrozais, nomeadamente ali no Baixo Tejo e noutras lesírias, também zonas inundadas de arroz, e algumas também ficam, enfim, umas centenas nos aterros sanitários. São os principais locais de concentração, eu diria, ali entre agosto e outubro. Portanto, fora desses sítios, praticamente não se vê cegonhas em Portugal. Mas nesses sítios tem grandes concentrações, porquê? Porque são os sítios onde está o alimento. Por um lado, nos arrozais, onde elas se alimentam em grande medida do lagostim vermelho da Louisiana, que é um crustáceo introduzido e que atualmente tem o estatuto de invasor, mas que é muito abundante nos arrozais. E por outro lado, nos aterros sanitários, onde, enfim, elas comem toda a espécie quer de invertebrados que por lá andem, quer também, enfim, outro tipo de restos de alimento que por ali estejam. As cegonhas são bichos muito oportunistas e, portanto, podem aproveitar aquilo que aparecer. Mas, portanto, uma parte da população fica por cá e depois também um aspecto, porque muitas vezes a gente diz, as cegonhas ficam por cá todo o ano, mas o facto de nós vermos cá cegonhas o ano inteiro não quer dizer que sejam sempre as mesmas. E está estudado, com recurso à milhagem, que há muitas cegonhas de outros países europeus que vêm passar o inverno a Portugal. E eu, através da observação de anilhas coloridas, eu já observei cegonhas de Espanha, França, Bélgica, Holanda, Suíça, Alemanha e Suécia. Pelo menos de memória ocorrem estes todos. Portanto, essas vêm invernar cá, vêm invernar cá. E eu já as vi, nomeadamente em aterros sanitários, porque é um sítio onde há grandes concentrações durante o inverno, e eu já fui lá fazer leituras de anilhas coloridas. Só para teres uma ideia, uma vez fui visitar o aterro da Serra do Caldeirão no início de janeiro, e estavam lá 750 cegonhas brancas. Deu para ler uma data de anilhas, de vários países. Certo. Portanto, as cegonhas fazem bandos grandes normalmente antes de migrar, mas pelos vistos também costumam fazer alguns bandos jeitosos na altura de invernada, em que elas nessas alturas não estão no ninho. Não, elas nas zonas de alimentação, elas concentram-se e podem fazer bandos realmente de muitas centenas, seja nos arrozais, como eu disse, seja nos aterros sanitários e ocasionalmente noutro tipo de habitats. Mas também há bichos que se alimentam isoladamente. E já agora, convém também referir que mesmo na parte da reprodução, há dois tipos de estratégia, depende da densidade de alimento e da disponibilidade de locais. Portanto, nós temos, por um lado, casais que nidificam isoladamente, e é muito frequente nós vermos ninhos isolados em qualquer lado, mas também há colónias que podem ser em velhos edifícios, ou em postes, ou em árvores, ou em outras estruturas, em que chega a juntar dezenas de ninhos na mesma estrutura. Portanto, existem as duas situações, colónias mais ou menos densas e ninhos isolados. E uma das particularidades dos ninhos é que elas reutilizam o mesmo ninho de ano para ano, não é? Salvo alguma competição mais agreste, tipicamente elas reutilizam o mesmo ninho. Elas gostam de reutilizar os ninhos e muitas vezes reconstroem-nos, quer porque o ninho, às vezes, enfim, com o passar do tempo e enfim, eventualmente as agressões causadas pelo vento e pela precipitação, o ninho pode ter ficado em mau estado, quer porque me parece que existe um hábito de reforçar o ninho, mesmo que ele esteja em estado razoável, e o que significa que com o passar dos anos os ninhos alguns ninhos pelo menos vão se tornando cada vez mais volumosos, e às vezes há assim uns ninhos já com quase 1 metro de altura. É claro que porque esse processo é um processo aditivo, não é? Portanto, basicamente vão adicionando material ao ninho. Eu já li qualquer coisa como alguns ninhos podem pesar meia tonelada ou mais até, quer dizer, aquela quantidade. Sim, eu também já tive uma situação dessas em que em Alcácer havia um ninho que teve que ser removido porque já estava muito grande e já pesava mais de 500 quilos. Pois é isso, e o que acontece é que às vezes depois, quando são muito grandes, se o centro de gravidade se afastar do centro, aquilo depois começa a ficar instável e as tantas tombam e desfazem-se, não é? Também e não acontece. É só isso, as próprias estruturas humanas em que eles constroem o ninho, por vezes não estão preparados para suportar esse tipo de carga. E depois outra curiosidade é que elas, para além
do material que usam, portanto, que são sobretudo ramos e afins, elas depois lá para dentro do ninho levam toda a espécie de objetos para forrar aquilo, que podem incluir plásticos, papéis, panos, toda a espécie de porcarias, passa a expressão, e é incrível a variedade de objetos que se encontram em ninhos de cegonhas para decorar aquilo. Portanto, Até ninhos de pardais, por exemplo. sim, mas isso não são elas que levam. Não, isso são eles que fazem. Isso é uma outra relação que tecnicamente tem o nome de comensalismo, que é os pardais aproveitam o ninho da cegonha para instalar os seus próprios ninhos. E é comensalismo porque é uma relação, não é bem uma simbiose. Uma simbiose é quando ambas as espécies beneficiam dessa associação. Neste caso chama-se comensalismo porque uma das espécies, que é o pardal, está a beneficiar e a outra espécie não beneficia, mas também não é prejudicada. Portanto, é uma espécie, para a outra espécie, que é a cegonha, tem um impacto neutro, não é? E os pardais aproveitam aquela estrutura para construir os seus ninhos num sítio onde estão a salvo de predadores terrestres, porque muitas vezes estes ninhos de cegonhas são em postes, né, e os predadores terrestres não conseguem trepar aos postes, e portanto eles muitas vezes instalam os seus ninhos, quer os pardais comuns, quer os pardais espanhóis. Isso é interessante, de facto, ver-se isso com bastante frequência. Uma questão que também gostava de colocar tem a ver com a evolução da população de cegonhas em Portugal ao longo dos tempos. Eu sei que é uma espécie que tem sido relativamente monitorizada, mas que também sofreu para aí umas flutuações ao longo do tempo. Sim, é assim, esta espécie tem sido alvo de censos regulares. Para começar, é preciso ver que é uma espécie que é muito fácil de contar. Enfim, muito fácil é uma forma de dizer, mas é uma espécie relativamente fácil de contar porque os ninhos são grandes e estão bem à vista. É claro que uns estão mais à vista que outros, porque também há alguns que não são fáceis de ver, estão enfiados em pinheiros mansos, por exemplo, e não são facilmente visíveis do exterior. Mas, de uma forma geral, os ninhos são relativamente fáceis de localizar quando a gente conhece o terreno. E, portanto, tem havido ao longo dos anos, desde a década de 50, tem havido censos desta espécie, embora os censos o primeiro foi em 1958, depois houve outro censo de 74 a 77, embora esses dois censos foram censos um bocadinho incompletos, porque se basearam sobretudo em inquéritos e não necessariamente em contagens de campo. Mas pronto, deram uma indicação de como é que estava a população, e no censo de 58 dava 3.500 casais, e no censo de 1974 a 77 dava cerca de 1.900. O primeiro censo completo foi em 1984 e a partir daí foram feitos de 10 em 10 anos, nos anos acabados em 4. Portanto, o próximo censo será em 2024. Ou seja, para o ano. Ora, em 84, que foi quando se teve o valor mais baixo, tínhamos 1.500 ninhos ocupados. Portanto, aqui não estamos a contar ninhos vazios. E desses 1.500, o distrito que tinha mais era o distrito de Évora, que tinha mais de 400 ninhos. Portanto, um quarto da população de cegonha estava no distrito de Évora. Depois, em 94, a população duplicou, passou para 3.300, mas o distrito com mais cegonhas passou a ser o de Beja, com quase 1.000 ninhos. E depois, em 2004, mais do que duplicou, passou de 3.300 para 7.600, e o distrito mais numeroso continuou a ser o de Beja, com quase 2.000 ninhos, mas também havia mais de 1.000 em Évora e em Setúbal. E finalmente, em 2014, voltou a aumentar, desta vez não duplicou, mas subiu mais de 50%, para 11.700 ninhos, e agora já com dois distritos acima dos 2.000 ninhos, que foi Beja e Évora, e dois distritos acima dos 1.000 ninhos, que foi Santarém e Setúbal, e outro quase nos 1.000, que foi Porto Alegre. Portanto, a população tem estado a aumentar. Se compararmos o censo de 84 com o de 2014, a população aumentou 8 vezes, 8, ou seja, um aumento de 700%. Eu não sei o que é que vai sair dos resultados do próximo ano. Penso ia precisamente perguntar, tens alguma expectativa de qual é que seja o resultado do próximo ano? Eu julgo, é assim, quando nós comparamos os dois últimos censos, nós verificamos tendências divergentes em algumas regiões. Por exemplo, em Lisboa diminuiu ligeiramente, em Setúbal, que tinha aumentado muito no censo anterior, em Setúbal praticamente estabilizou, mas no interior alentejano aumentou, mas aumentou moderadamente. Onde houve aumentos percentuais maiores foi no litoral centro, que foi em Aveiro, que triplicou, foi em Coimbra, que também triplicou, foi em Leiria, que quadruplicou. Portanto, foi ou seja, a sensação que eu tenho é que
Na zona de Lisboa e no Alentejo, aquilo já está a atingir um ponto de saturação e, portanto, elas estão-se a expandir para novas regiões. E apareceram, no último censo, apareceram pela primeira vez nos distritos de Viana do Castelo e de Braga. E já depois do censo, sei que apareceram no distrito do Porto, embora ainda com números relativamente baixos. Portanto, eu julgo, pelas informações que eu tenho, que elas estarão a aumentar no litoral norte e centro, mas, por exemplo, aqui no Alto Alentejo, eu penso que estão a diminuir. Eu estive a fazer uns censos parciais aqui em alguns concelhos da região e encontrei grandes quebras este ano face ao último censo. Portanto, talvez por causa da intensificação agrícola. Portanto, a sensação que eu tenho é que estão a aumentar numas zonas, estão a diminuir noutras. Agora, não tenho uma amostra suficientemente robusta para poder dizer qual vai ser a tendência a nível nacional. Penso que vai haver alguma estabilização. Pode haver um aumento, mas um aumento muito. Mas globalmente tem-se verificado um crescimento e é expectável que eventualmente cresça um pouco mais, até porque esses distritos onde ou não havia observações ou havia muito poucas observações, na realidade são áreas que potencialmente podem não ser as mais desejadas, mas uma vez que os outros sítios mais desejados já estão todos ocupados, acabam por ser colonizados, não é? Sim, só que esses distritos periféricos têm um quantitativo muito baixo que tem pouca expressão no total nacional. Portanto, a evolução do total nacional vai depender, no cômputo global, vai depender não tanto do que se passa nos distritos periféricos, mas do que se passa nos distritos mais populosos. Por exemplo, só Évora e Beja, se nós somarmos Évora e Beja, tiveram 5.000 ninhos no último censo, de um total de 11.600 para o país todo. Portanto, Évora e Beja têm metade. Só o concelho de Évora tinha mais de 1.000 ninhos, só o concelho. Portanto, o que se passar num concelho como esse vai ser determinante. Portanto, eu tenho alguma expectativa de ver o que se vai passar. Eu já fiz um contacto com o ICNF e foi-me confirmado que o ICNF vai coordenar o censo do próximo ano. O que tem acontecido nos censos anteriores é que depois envolve também algumas ONGs, envolve várias organizações, porque este censo é um censo, o território é ainda assim razoavelmente grande e com tantos ninhos para contar, dá bastante trabalho, requer algum planeamento, até porque assim, embora os ninhos estejam na sua maioria à vista, acontece que depois há outras dificuldades, por exemplo, há ninhos que estão em terrenos privados, onde é preciso autorizações para ir para lá, portanto, há coisas que levam tempo a tratar. E depois, enfim, isto requer muitos colaboradores e nem todos têm o mesmo grau de experiência na prospecção de ninhos, portanto, acaba sempre por haver algumas falhas, mas pronto, pelo menos eu penso que já há um número suficiente de pessoas experientes para conseguir fazer um censo com um mínimo de rigor. Vamos ver o que é que sai daqui. Será então em 2024. E sei que em Espanha também vão fazer um censo nacional em 2024. E há algum estudo que diga quais é que são os tipos de estruturas preferenciais para a construção dos ninhos? No relatório do último censo, foi feito um relatório detalhado pelo ICNF, um relatório concelho a concelho, daquilo que tinha como é que se chama? Das estruturas usadas pelas pessoas que faziam ninho. Portanto, essencialmente nós temos três tipos de suportes. Por um lado temos as árvores, por outro lado temos as construções, e as construções estamos aqui a incluir todo o tipo de edifícios, não é? Estamos a incluir casas, chaminés, igrejas. Não, postes é outra categoria. Portanto, construções, chama-se mesmo postes. Portanto, nós temos, portanto, temos construções que incluem, então, casas, chaminés, igrejas, pontes, ocasionalmente, antenas de telemóvel, também entra nas construções, e depois ainda temos portanto, mais um outro tipo de construção, mas estes são os essenciais. E depois temos, então, sim, os postes, e dentro dos postes também há várias categorias. Há os de alta tensão, há os de média tensão, há os de baixa tensão, há os postes telefónicos e há um outro tipo de postes que são chamados apoios dedicados, ou seja, que é quando se coloca um poste que não serve de eletricidade nem nada, é um poste que é posto propositadamente para as cegonhas lá nidificarem. Ou seja, põe-se um poste com uma plataforma em cima para ver se as cegonhas vão para lá fazer ninho. Então, o que se verificou no último censo é que tínhamos 40% dos ninhos em árvore, 40% ou 41% em postes, 17% em construções
e depois 1% em rochas, que é um caso particular que ocorre ali na costa sudoeste do Alentejo e em algumas zonas do Algarve, que é em Rochedos à beira-mar. Mas, portanto, 80%, mais de 80% dos ninhos está em postes ou em árvores. Depois 17% ou 18% em construções e 1% em rochas ou noutro tipo de suportes. Grosso modo é isto. Gonçalo, mais uma conversa interminada que vamos ter que interromper por aqui. Muito obrigado pela partilha dos teus conhecimentos. Obrigado eu e até uma próxima conversa. Até à próxima.